amor eterno, palavra fé. Mensagem da fé às mães. Associação Amor Eterno, Clube de Mães, Cuiabá, Mato Grosso. Ministração Espírito Santo através da embaixatriz Lígia Amara. Serva do Reino, um abraço fraterno do amor eterno a toda a comunidade, mulheres queridas, mães escolhidas e fortalecidas pela graça. Recebam agora um abraço fraterno, um acolhimento do céu sobre a sua vida, que o amor eterno envolva seu coração com paz, descanso e luz. Hoje, o Espírito Santo nos reúne para uma conversa profunda, reveladora, amorosa e transformadora sobre o que é ser mãe segundo o coração de Deus. E o tema é: o que é ser mãe para você? E o Espírito Santo nos responde: ser mãe é dar à luz uma vida e ser luz por toda a vida. Ser mãe não é um peso, não é um acaso, não é uma coincidência da natureza. Ser mãe é um chamado divino, é um dos maiores ofícios que Deus concedeu a uma mulher. Uma missão eterna espiritual que atravessa gerações. Hoje, vamos conversar profundamente com as mulheres e mães sobre a vontade do Eterno e aprender juntas aquilo que agrada ao coração de Deus na posição e no chamado de ser mãe. Hoje vamos explorar, vamos esmiuçar e vamos entregar o conhecimento, o entendimento e a compreensão, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, e o Espírito Santo revela hoje sobre o que é ser mãe segundo o coração de Deus. A revelação é gerar vida, é gerar propósito. E o Espírito Santo nos instrui e nos ensina dizendo: não gere uma vida se não for para amar. Se não for para cuidar e zelar segundo o coração do Eterno. Toda vida que chega ao mundo vem por uma permissão divina. Filho é presente, não um acidente. Filho é propósito, não acaso. Filho é herança, não carga.
Amor eterno, palavra fé, revela em Salmos 127, capítulo 127, versículo 3. Ouça, coração. Eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Quando uma mãe não entende o valor da vida que carrega, ela perde o propósito. E a palavra diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias, capítulo 4, versículo 6. E quando a mãe perece, a criança também sofre. Filhos frustrados, desobedientes, perdidos, sem direção, porque não receberam a luz da instrução, não receberam o alicerce da sabedoria, não receberam o cuidado que revela Deus. Gerar vida é assumir um pacto. Eu carregarei esta vida na luz. A mãe é a primeira mestra do caráter. A mãe é a primeira Bíblia aberta na vida de uma criança. Ela ensina sem falar. Ela molda sem perceber. Ela instrui pelo espírito, pela atitude, pelo ambiente que cria. Uma mãe, segundo Deus ensina, é ensinar o caráter do Senhor ao filho, a misericórdia como estilo de vida, a bondade como caminho, a fidelidade como marca da alma, a honestidade como fundamento, a pureza de coração como proteção. É por isso que amor eterno, palavra fé, nos instrui dizendo em Provérbios capítulo 22, versículo 6, dizendo: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A mãe não ensina qual caminho seguir, mas ensina o caminho que é Cristo. E isso molda a eternidade do filho. Compreende? Entende o conhecimento? Aqui está o entendimento e a compreensão da vida. A palavra da mãe ligada à luz protege a vida do filho. Quando uma mãe está em intimidade real com Deus, sua palavra se torna flecha de luz, se torna cobertura, se torna escudo. Amor eterno, palavra, fé, nos revela dizendo em Eclesiastes capítulo 7, versículo 12, que
A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. A palavra da mãe, cheia do espírito, desvia o filho do mal, guia com sensatez, restaura a alma, fortalece quando está cansado, ilumina quando ele está perdido, marca o coração da criança com eternidade. Uma mãe ungida protege seu filho com aquilo que sai da sua boca e da sua vida. O maior legado de uma mãe é gerar filhos com caráter de Deus. Sim, o maior patrimônio que uma mãe deixa não é casa. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Guarde no seu coração a palavra que você vai ouvir aqui hoje, que você está ouvindo aqui hoje. É o seu maior tesouro. Guarde a sabedoria dessa palavra no seu coração e gere vida através das atitudes de fé. Ouça, o maior patrimônio de uma mãe, o maior patrimônio que uma mãe deixa ao seu filho não é casa, carro, dinheiro ou bens. Entenda, o maior legado é deixar Deus dentro do filho. Tá entendendo? Deixar Deus dentro do filho. Porque filhos criados na luz, ouça. Filhos criados na luz, ouça. Vivem bem. Discernem o mal. Crescem com sensatez. Tornam-se amorosos. Carregam paz. Espalham o amor eterno. Amor eterno, palavra fé. A palavra guardada no coração que está em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, nos instrui dizendo: formarei em vocês um novo coração e porei dentro de vocês um espírito novo. Quando a mãe vive rendida ao Espírito Santo, ela não apenas cria um filho, ela forma um discípulo da luz, um testemunho vivo da bondade de Deus na terra. Ser mãe é o maior amor e o maior ofício que Deus nos concedeu, porque ser mãe é carregar no coração o dom divino de amar sem medidas, de se doar sem reservas e de ser abrigo. Mesmo quando o mundo desaba,
é exercer dia após dia o chamado mais santo. Refletir o cuidado, a paciência e a graça do próprio Deus na vida dos filhos. Ser mãe é ministério, é missão, é propósito eterno. Ser mãe, o que é? Segundo o amor eterno, Clube de Mães. Ser mãe, duas palavras que carregam um universo. Ser mãe é receber o dom da vida, é receber o dom de dar à luz, não só física, não só fisicamente, mas também dar vida em fé, valores e esperança. É ser luz para toda a vida. É iluminar caminhos, aquecer corações, corrigir com amor e apontar sempre para o propósito que Deus tem para cada filho. Vamos explorar hoje com profundidade a vocação e ministério. Ser mãe é um chamado divino, um ministério diário onde se ministra amor, disciplina com graça, perdão e perseverança. É um ofício santo, sem aposentadoria. Dar à luz, gerar vida em todas as dimensões. Além do nascimento físico, mães geram identidade, geram coragem, fé e caráter. Cada gesto, cada palavra plantada, cada gesto, cada palavra planta sementes que germinam por gerações. Aliás, corrigindo, cada palavra planta sementes que germinarão por gerações. Ser luz para a vida toda. E o que é ser luz para a vida toda? Quando você recebeu esse presente, essa vida na sua vida. Ser luz é educar pelo exemplo, nas escolhas, na oração, na humildade e na confiança em Deus. Significa ser referência quando o mundo oscila e ser porto seguro nas tempestades. Para as mulheres que ainda não são mães, preparar-se para a maternidade é cultivar interioridade, sabedoria e amor próprio. Mesmo quem não tiver filhos biológicos pode exercer maternidade em cuidado, mentoria e serviço, porque ser luz não é exclusivamente de um laço de sangue.
comunidade que fortalece, o amor eterno, clube de mães. Existe para sustentar essa vocação. Encontro, formação, oração, ajuda prática e troca de experiências. Toda mãe cresce quando a comunidade a sustenta. Mensagem prática para hoje. Ouça mais que corrige, acolha mais que condena, ensine fé com história e exemplo. Valorize suas falhas, delas nasce humildade e mudança. Busque união com outras mães. O fortalecimento vem em comunidade. O chamado hoje do Espírito Santo é que nós, mulheres, mães, somos a imagem e semelhança da luz adiante. Hoje, trazemos essa palavra para todas as mães, meninas, mulheres, que cada uma entenda o que significa ser mãe segundo o amor eterno. Um ofício de amor, uma missão que gera e reflete a luz de Cristo. Vamos juntos, vamos juntas cultivar essa chama para que ilumine famílias e sociedade. Ser luz para toda vida, sempre, enquanto houver a oportunidade do fôlego da vida em você. Seja luz por toda a vida. Ser mãe é ser farol em noites de dúvida, é apontar para Cristo como exemplos de fé, paciência, integridade e oração. Esse brilho não se apaga com os anos, ele permanece como legado. Nós somos a comunidade que sustenta a Associação Amor Eterno Clube de Mães. Existe para apoiar esse ofício, para apoiar a formação, a oração, o suporte prático e a troca de experiências. Ninguém cumpre esse chamado sozinho. Somos convocadas a caminhar juntas. O amor eterno, a palavra da fé, revela a vontade do amor eterno e como aplicá-los na vida diária. A cada versículo trago uma breve meditação que revela a palavra da fé e a vontade de Deus para toda mãe. Preste atenção, guarde este maior tesouro que você está recebendo hoje, de graça, pelo poder do Espírito Santo,
a presença dele viva no seu interior, o coração que ele criou para viver esta palavra de vida e luz, sabedoria, felicidade. Ouça, mãe, ouça, mulher. Salmos, capítulo 127, versículo 3 diz: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. A reflexão de Salmo 127, versículo 3 é que filhos são dom de Deus. Entenda, filhos são dom de Deus. Ser responsabilidade e bênção. Agir com gratidão transforma o cuidado em ministério. Provérbios capítulo 22, versículo 6, nos instrui dizendo: preste atenção, mulher, mãe. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A reflexão é: educar é plantar valores permanentes. Mães têm o privilégio e responsabilidade de formar caráter e fé desde cedo. Efésios, capítulo 6, versículo 4, nos revela dizendo: E, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criá-os na disciplina e admoestação do Senhor. A reflexão é: disciplina e admoestação devem vir revestidos de amor. A educação cristã é firmeza com ternura, moldada pela graça de Deus. Provérbios, capítulo 31, versículo 25 ao 28, nos revela dizendo: força e dignidade são os seus vestidos, e ela rise do dia vindouro. Seus filhos se levantam e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também. E ele a louva. Reflexão. A mulher virtuosa é exemplo vivo. Ser mãe é viver em força, dignidade e esperança, atraindo honra pela sabedoria e pelo caráter. Isaías, capítulo 66, versículo 13, nos revela dizendo: como alguém a quem a mãe consola, assim eu vos consolarei. Reflexão. Deus se compadece como a mãe. Somos também canal desse consolo? Sim. Ao consolar, espelhamos o próprio coração do Pai. Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5, nos revela dizendo:
ensinando o que é bom, para que instruam as jovens a amar os maridos e os filhos. Reflexão. A transmissão de sabedoria entre gerações é vital. As mulheres maduras na fé guiam outras mulheres em caminhos de amor e prática piedosa, sempre com sensibilidade e equilíbrio. Mateus, capítulo 5, versículo 14. João, capítulo 8, versículo 12. Vós sois a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Reflexão. Ouça, mulher, ouça, mãe. A mãe é chamada a refletir a luz de Cristo. Dar a luz é também produzir testemunho, iluminar caminhos com a presença de Deus. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 7 ao 8, nos revela dizendo: Fomos afáveis entre vós, como uma mãe que ama os seus filhos. E o Espírito Santo revela para refletir. Pastoreio, ternura e entrega fazem parte do estilo maternal apostólico. Nutrir, compartilhar vida e a própria esperança. Palavra prática para hoje. Priorize a intimidade com Deus, a fonte de toda a sabedoria maternal. Ore diariamente pelos seus filhos. Interceda com fé. Ensine com exemplos concretos. Sua vida fala mais. A sua vida fala antes de suas palavras. Eu vou repetir. Ouça. Ouça com sabedoria e com intensidade. Ensine com exemplos concretos. Sua vida fala antes de suas palavras, entenda? Sua vida fala antes de suas palavras. Busque apoio na comunidade. Partilhe cargas, bênçãos e experiências. Que essa palavra chegue a cada mulher, a cada mãe, como um refrigério, um chamado e uma unção renovadora
Entendo, a posição de mãe é um dos maiores ofícios que Deus nos concedeu. É um ministério que honra o Criador e transforma a sociedade. Ser mãe é participar da própria criação de Deus. Quando Deus concede a uma mulher o dom da maternidade, Ele convida a participar do seu ato criador. Ser mãe é ser cooperadora do Altíssimo. Assim como Deus soprou vida em Adão, a mãe carrega em si o privilégio de gerar vida, nutrir vida e apresentar essa vida ao mundo. E é por isso que ser mãe não é apenas biológico, é espiritualidade profunda. Salmos, capítulo 139, versículo 13, nos revela dizendo: Formaste o meu interior, tu me setestes no ventre de minha mãe. Aqui vemos que Deus tece a vida dentro da mãe, mas também tece a mãe para aquela vida. Ser mãe é revelar uma faceta do amor eterno. O amor de mãe é tão forte, tão imensurável, que Deus a usa como comparação para revelar seu próprio amor. Isaías capítulo 49, versículo 15, nos revela dizendo: Ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. Aqui o Senhor revela que não escolheria a maternidade como referência se nela não houvesse algo divino. Ser mãe, segundo o coração de Deus, é amar com entrega, fidelidade e memória eterna. A mãe se torna um reflexo, um espelho vivo de como Deus cuida, guarda e sustenta. Ser mãe é ser luz, direção e presença constante. Ser mãe é dar à luz uma vida e ser a luz por toda a vida. Mesmo quando os filhos crescem, a luz da mãe continua brilhando. Brilhando no conselho, na sabedoria acumulada, na intercessão silenciosa, no olhar que enxerga o que ninguém vê, no discernimento que o Espírito dá. A mãe é como uma coluna de fogo e de nuvem no deserto. Presença que aquece, presença que guia, presença que cobre. Ser mãe é ministrar o coração dos filhos. A mãe é a primeira pastora do lar. Antes da criança ouvir um sermão, ela ouve a vida da mãe. Antes da criança aprender sobre Deus, ela vê Deus na postura da mãe. É por isso que a maternidade é ministrada com vida, não apenas com palavras. Lembra que no começo da ministração desta mensagem, eu já havia falado, o que eu estou te revelando aqui agora, eu estou repetindo.
Entenda, mãe. Entenda que ensina a criança no caminho. Provérbios 22:6. A mãe não só ensina o caminho, mas caminha junto. Tá entendendo? Ser mãe é evangelizar com gestos, discipular com atitudes e interceder com lágrimas que Deus recolhe como sementes. Ser mãe é carregar no espírito o ministério da intercessão. Nenhuma oração no mundo ecoa tão fundo no coração de Deus quanto o clamor de uma mãe. Ana, em 1 Samuel 1, nos mostra essa verdade. Ela chorou, clamou, pediu e entregou. E Deus a ouviu. A oração de uma mãe atravessa portas, rompe cadeias espirituais e abre caminhos invisíveis. Ser mãe, segundo o coração de Deus, é orar até ver. Orar até nascer. Orar até florescer. Orar até transformar. Ser mãe é carregar graça para recomeçar todos os dias. A maternidade é feita de renúncias, cansaços e também de renovações. Deus oferece à mãe uma graça diária, misericórdias que se renovam a cada amanhecer. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 23. A mãe aprende a recomeçar no perdão, na paciência, no ensinar de novo, no amar de novo, no acreditar de novo. Ser mãe é ser canal da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Ser mãe é ministrar chamada e missão. A posição de mãe é um altar vivo, onde Deus manifesta seu amor, sua justiça, sua graça e sua glória. Cada mãe carrega dentro de si um projeto eterno. Alimentar, ensinar e proteger uma vida que tem propósito no reino. A maternidade é o maior ofício que Deus concedeu às mulheres e é também a forma pela qual Ele abençoa famílias, comunidades e gerações. Ser mãe é ser colocada por Deus em um lugar de honra, um lugar de responsabilidade espiritual, um lugar de amor que transforma e cura. E no Amor Eterno, Clube de Mães, este chamado é celebrado, ensinado e fortalecido, porque aqui entendemos que maternidade não é apenas um papel, é uma extensão viva do próprio coração de Deus.
O prazer de Deus está em ver uma mãe que luta não na força dos braços, mas na força do Espírito. Uma mãe intercessora protege destinos, corta laços malignos, gera libertação, firma identidade, levanta filhos espiritualmente, fecha portas de destruição, abre portas de propósito. O céu honra a oração de uma mãe porque ela nasce do amor, da responsabilidade e da entrega. A posição de mãe é o maior ofício que Deus concedeu. Ser mãe é plano original, luz contínua, ministério ativo, intercessão eterna. E tudo isso revela que a vontade do Eterno para a maternidade é perfeita, profunda e indispensável no reino. A mulher que abraça esse chamado está cooperando com Deus no que Ele mais ama. Ele ama a vida. Ele ama propósito, legado e geração de filhos da luz. Hoje, deixo esta palavra ao teu coração, mãe. Ao teu coração, mulher. Na direção do Espírito Santo, para o teu bem. Estamos juntas gerando vida, e vida com abundância. Esta palavra é abundância de vida. Esta palavra que você está ouvindo hoje é sabedoria do alto, do Pai das luzes. Não seria concedido a nós se não viesse dele. Todas as coisas é dele, por ele, para ele. Volta para ele com ações de graças. Amém? Vamos confessar juntas a nossa fé como mães da luz do Espírito Santo. Declare em espírito e em verdade: Senhor, eu creio que ser mãe é um chamado santo. Eu reconheço que meu filho é herança, é presente, é propósito teu. Hoje eu declaro que assumo minha posição no Espírito, sou luz, sou coluna, sou conselheira, sou guardiã da vida que o Senhor me confiou. Eu renuncio todo o cansaço, culpa, peso, distração e ignorância espiritual e tomo posse da sabedoria que vem do alto. Eu declaro que meu filho caminhará na luz, será instruído pelo Espírito Santo, revestido do caráter de Cristo, protegido pela palavra da vida,
cercado pela graça de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha geração viveremos a tua vontade. Eu, como mãe, me rendo hoje de novo ao teu amor eterno. Um pedido ao Espírito Santo por todas as mães Espírito Santo, que habita nas mães. E toda a sociedade. Nas mães do amor eterno, no Amor Eterno Clube de Mães e toda a sociedade. Toca onde ninguém toca. Cura o que ninguém vê. Fortalece o que está fraco. Ilumina o que está confuso. Restaura o que está quebrado. Concede sabedoria, discernimento, amor, paciência, autoridade espiritual. Faz das mães desta geração mulheres cheias de graça, luz e verdade, para que seus filhos reflitam o céu na terra. Que toda mãe hoje seja abraçada, fortalecida e renovada pela graça maravilhosa do teu amor eterno. E a bênção das gerações são mães que caminham com Deus. Gera filhos que caminham na luz. E filhos que caminham na luz formam gerações que nunca se apagarão. Que o amor eterno te cubra. Que a graça te fortaleça. Que o Espírito Santo te conduza. E que a paz de Cristo guarde você e sua casa, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado na tua vida, mulher, mãe, hoje e sempre. Amém?